Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários de tijolo que ainda são boas opções para se investir. No momento da gravação deste vídeo, a taxa Selic está em 10,75% e como está em ciclo de queda, os fundos imobiliários de tijolo tendem-se a valorizar no longo prazo. Se você está interessado em saber um pouco sobre esses fundos, te convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o BTG-LG11, é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logístico. Com R$ 106,11, você consegue comprar uma cota deste fundo. Pagou um dividend yield de 8,6% nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 14,21% também nos últimos 12 meses. Um valor patrimonial por cota de R$ 99,33. O patrimônio do fundo é de 4,2 bilhões de reais. Um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 1,07, possui uma base de 307.699 cotistas. O fundo possui uma liquidez média diária de 16,79 milhões de negociações. A média dos rendimentos pagos pelo fundo nos últimos 24 meses foi de 74 centavos por cota. O fundo também teve uma evolução muito boa do patrimônio líquido desde 2017, conforme podemos observar aqui neste gráfico. Se você está gostando deste conteúdo e ainda não é inscrito do canal, te convido para se inscrever, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Continuando com as informações, falando um pouco sobre o relatório emitido pelo fundo, indexador percentual de receita contratada. 90% são indexados pelo IPCA e 10% pelo IGPM. Inquilinos por setor, percentual da área bruta locável. 32% pertence ao setor logístico, 17% pertence ao e-commerce, 14% pertence ao setor de varejo e o restante estão distribuídos em setores com percentuais menores. Tipologia dos contratos, percentuais da receita contratada. 68% são contratos típicos e 32% são contratos atípicos. Perfil dos ativos, percentual da área bruta locável. 93% logístico, 5% industrial e o restante em varejo e outros setores. Localização dos ativos. Este fundo tem um fator relevante, que é a distância dos imóveis da cidade de São Paulo. Isso é muito bom por conta da facilidade dos acessos aos clientes e também das principais rodovias. 45% dos imóveis estão localizados a 30 km de São Paulo, 11% estão localizados a 60 km de São Paulo, 27% estão localizados a 100 km de São Paulo e 17% em outras regiões. O segundo fundo é o VISC11, é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping center. Com R$ 123,61 você consegue comprar uma cota deste fundo. Pagou um dividend yield de 8,9% nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 22,25% também nos últimos 12 meses. Um valor patrimonial por cota de R$ 127,99. O patrimônio do fundo é de 3,9 bilhões de reais. Um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,97. O fundo possui uma base de 319.473 cotistas. Possui uma liquidez média diária de 11,10 milhões de negociações. E a média dos rendimentos pagos pelo fundo nos últimos 24 meses foi de 82 centavos por cota. Esse fundo também teve uma evolução muito boa do patrimônio líquido desde 2017, conforme podemos observar aqui neste gráfico. A lista do shopping center que faz parte do portfólio desse fundo. O fundo possui muitos imóveis no seu portfólio, sendo a maior participação de 12% no Prudente Shopping, que fica em Presidente Prudente, e o Porto Velho Shopping com 9% de participação. O restante estão distribuídos em outras cidades com percentuais menores. A lista dos estados onde estão distribuídos os shoppings. 33% dos shoppings estão em São Paulo, 10% estão no estado do Ceará e Rio de Janeiro, 9% estão no estado de Roraima, o restante estão distribuídos em outros estados com percentuais de participações menores. O terceiro fundo é o KNRI11, é um fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, investe tanto em galpões logísticos como em lajes corporativas de escritório. Com R$ 165,64 você consegue comprar uma cota deste fundo. O fundo pagou um dividend yield de 7,4% nos últimos 12 meses, teve uma valorização de 21,15% também nos últimos 12 meses. O valor patrimonial por cota é de R$ 159,55. O patrimônio do fundo é de 3,8 bilhões de reais. Um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 1,04.
O fundo possui uma base de 265.660 cotistas, possui uma liquidez média diária de 3,87 milhões de negociações. A média dos rendimentos pagos pelo fundo nos últimos 24 meses foi de 0,94 centavos por cota. Esse fundo também teve uma evolução muito boa do seu patrimônio líquido desde 2017, conforme podemos observar aqui neste gráfico. Outras informações não menos importantes, mas que faz todo sentido avaliar também na hora de comprar um fundo. Receita por estado, 65,5% em São Paulo, 18,33% no Rio de Janeiro, 16,17% em Minas Gerais. Receita por tipo de contratos, 53,05% dos contratos são atípicos, 46,95% são contratos típicos. Receita por tipologia, 53,61% são logístico, 46,39% são de escritório. Receita por índice de reajuste, 68,50% estão atrelados ao IPCA e 31,50% atrelado ao IGPM. Portfólio imobiliário, distribuição por setor. O fundo possui mais de 95 inquilinos, 42% pertence ao setor da indústria, 25% pertence ao setor do comércio, 10% pertence ao setor de serviço, 9% pertence ao setor financeiro, 14% pertence a outros setores distribuídos em percentuais menores. Distribuição dos contratos por localização geográfica. Este fundo possui 20 imóveis no seu portfólio, sendo 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos, e estão distribuídos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como podemos observar, esse fundo ele é bem diversificado. São 3 fundos excelentes para se investir no longo prazo, para ter uma renda passiva todos os meses, e ainda isento de imposto de renda. Inclusive tenho os 3 na minha carteira de investimento, e ainda podendo reinvestir os dividendos, você vai perceber um crescimento exponencial dos proventos ao longo dos anos. E para finalizar, não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Caso tenha interesse de investir nestes fundos, peço por favor que estude os fundos e avalie se faz sentido para você ter na sua carteira de investimento. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos. Aproveite também e compartilhe com seus amigos investidores para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas interessadas. Bons investimentos e até o próximo vídeo.